O verão incandescente de Language Not Registered for Generation na Espanha foi o ano em que a seleção brasileira, sob o comando do técnico Tele Santana, cativou torcedores do mundo todo, escrevendo uma das mais belas e inacabadas canções de amor da história do futebol. Com uma geração de jogadores talentosos apelidados de artistas do campo e um estilo de jogo chamado Joga Bonito, futebol puro e belo, ataque fulminante e domínio de bola magistral. Eles vieram não apenas para competir pela Taça Dourada, mas também para redefinir o que é ser bonito. Apesar da derrota para a Itália na tragédia de Sarriá, a seleção de Language Not Registered for Generation se tornou uma parte inesquecível da memória, um marco de romantismo que o futebol moderno sempre guardará com carinho. Mas quando as luzes do estádio se apagaram, quando os aplausos daquele verão se dissiparam no passado, os heróis de outrora retornaram ao mundo real, cheio de reviravoltas. Mais de Language Not Registered for Generation anos se passaram e o tempo deixou marcas diferentes em suas vidas. Alguns se tornaram lendas, continuando a moldar o mundo do futebol. Alguns escolheram uma vida isolada à beira-mar e outros tiveram que encerrar sua jornada em tragédias dolorosas. Vamos fazer uma pausa e observar atentamente os caminhos turbulentos das almas que criaram aquela geração de ouro. Zico, a personificação do encanto em campo. O homem que cativou o mundo a cada toque na bola naquele ano. Na seleção brasileira daquele ano, Arthur Antunes Coimbra, ou Zico, era o coração e a alma do meio-campo. Aos Language Not Registered for Generation anos, vestindo a lendária camisa Language Not Registered for Generation, ele possuía todas as qualidades da perfeição. Visão tática aguçada, cobranças de falta com o efeito perfeito e a capacidade de marcar gols de um atacante em um corpo de meio-campista. 4 gols no torneio foram apenas a ponta do iceberg de sua atuação sublime. Em campo, em Language Not Registered for Generation, Zico era um rei sem coroa, controlando o ritmo do samba com elegância e precisão, deixando até mesmo seus adversários impressionados. Deixando para trás seu verão espanhol, a carreira de Zico continuou sua saga épica. Ele conquistou a Itália com a Udinese, onde o povo de Udine o reverenciava como uma lenda viva, antes de retornar ao Flamengo para continuar sua trajetória de glória. Mas o maior ponto de virada em sua vida aconteceu no Extremo Oriente. Zico, sozinho, lançou as bases para o futebol profissional no Japão, quando se juntou ao Kashima Antlers. Mais do que apenas um jogador, ele se tornou um mentor e um missionário, elevando o futebol japonês a um nível de classe mundial. A vida pessoal de Zico foi tão gratificante quanto seu estilo de jogo. Um homem de família que evitava escândalos e sempre mantinha uma imagem exemplar. Ele nunca realmente se afastou do futebol, assumindo continuamente funções de treinador para seleções nacionais como Japão e Iraque, bem como para grandes clubes na Turquia e na Rússia. A ligação entre Zico dentro e fora de campo é notavelmente consistente. Se em campo ele é um maestro que conduz uma orquestra com calma e sabedoria, fora dele é um verdadeiro professor de futebol. Um brilhante gestor com visão estratégica. Sem alarde ou ostentação, Zico usa seu talento e personalidade para conquistar a todos. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, Zico continua a se dedicar ao futebol como consultor sênior do Kashima Antlers e como embaixador global do esporte. Seus cabelos embranqueceram, mas o sorriso gentil e o olhar penetrante do Pelé branco permanecem intactos. Um testemunho vivo de um amor puro e duradouro pelo futebol. Leandro, o pescador com pés tão ágeis que transformava os corredores em um palco de arte. Do outro lado, Júnior jogava José Leandro Ferreira, ou simplesmente Leandro. Aos Language Not Registered for Generation anos, já era considerado um dos laterais mais completos do mundo. Não só era sólido defensivamente, como Leandro também jogava com a desenvoltura e a técnica de um clássico camisa Language Not Registered for Generation. Suas arrancadas pela lateral, seus dribles e seus cruzamentos eram tão precisos que as pessoas o comparavam a um artista dançando na grama, em vez de um jogador de futebol. Leandro era a peça perfeita na filosofia de futebol bonito de Tele Santana, um verdadeiro artista na posição de zagueiro. Ao contrário de muitos de seus companheiros de equipe que escolheram a Europa como destino, a vida de Leandro foi um hino à lealdade e ao amor pela sua pátria. Toda a sua carreira foi dedicada exclusivamente às cores rubro-negras do Flamengo.
Uma das histórias mais famosas sobre esse homem íntegro é a sua recusa em participar da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, no auge de sua forma, simplesmente em protesto contra a exclusão de seu amigo próximo, Renato Gaúcho, da seleção. Leandro valorizava a amizade e os princípios mais do que a glória da Copa do Mundo. Após se aposentar precocemente aos Language Not Registered for Generation anos devido a uma persistente lesão no joelho, ele se afastou completamente dos holofotes do mundo do futebol, recusando todas as ofertas para ser treinador ou comentarista. A ligação entre Leandro dentro e fora de campo é de simplicidade e autenticidade. Se em campo ele joga futebol com a mesma naturalidade com que respira, fora dele escolhe viver em harmonia com a natureza. Atualmente, Leandro leva uma vida tranquila e feliz em sua cidade natal, Cabo Frio. Ele possui uma pequena pousada à beira-mar, onde desfruta dos prazeres da pesca e de contemplar o pôr do sol diariamente. Para Leandro, o futebol é apenas uma bela fase, enquanto a vida real é sobre paz interior, bem distante do ruído da fama. Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, surgiu no cenário espanhol com uma aura difícil de ignorar. Se Zico era o cérebro e Sócrates a ideologia, então Falcão era o verdadeiro coração da seleção naquele ano. Aos Language Not Registered for Generation anos, ele possuía um raro porte aristocrático. Jogava como volante, mas com a técnica refinada de um clássico camisa Language Not Registered for Generation, forte nos desarmes e sutil na criação de jogadas de ataque. O gol decisivo contra a Itália naquela partida fatídica, junto com o momento de comemoração triunfante e emocionante, tornou-se um símbolo das aspirações de toda uma nação. Falcão era a combinação perfeita de força e beleza, assim como os italianos o homenageavam. O oitavo imperador de Roma. A carreira de Falcão em clubes esteve intimamente ligada à AS Roma, onde era reverenciado como um deus. Ele liderou a equipe a uma histórica conquista do Scudetto após uma espera de Language Not Registered for Generation anos, consolidando-se como um dos maiores jogadores estrangeiros da história da Série A. Após se aposentar dos gramados, Falcão não optou por descansar. Embarcou em uma carreira como treinador, comandando as seleções brasileira e japonesa, embora não tenha alcançado o mesmo sucesso estrondoso de sua época como jogador. Além disso, com sua elegância e eloquência, tornou-se um dos comentaristas de futebol mais importantes e respeitados do Brasil, onde suas análises sempre foram ouvidas com o máximo respeito. A vida de Falcão é um modelo de estrela que sabe como manter sua fama. Ele é bem-sucedido nos negócios, tem uma família feliz e sempre aparece em público com uma aparência impecável e elegante, assim como seu estilo de jogo. Sem nenhuma controvérsia escandalosa, Falcão traduziu sua inteligência em campo em sabedoria na vida real. Hoje, aos Language Not Registered for Generation anos, Falcão continua sendo uma figura poderosa na mídia esportiva, vivendo uma vida próspera e plena e seguindo inspirando as futuras gerações com seu profundo conhecimento. Sócrates, o homem que desencadeou a dança final de um filósofo em campo, com uma presença que fez o mundo inteiro parar para admirá-lo. Ao lado de Zico, é impossível não mencionar Sócrates, o grande capitão com sua figura esguia, barba espessa e faixa romântica na cabeça. Aos Language Not Registered for Generation anos. Ele não era apenas um talentoso meio-campista com passes de calcanhar habilidosos e passes penetrantes, mas também um líder espiritual, um verdadeiro pensador em campo. Sócrates jogava futebol com um ar descontraído e arrogante, como se caminhasse entre as linhas da vida e da morte do jogo. Para ele, o futebol não era simplesmente sobre ganhar ou perder, mas uma forma de arte, uma voz da democracia e da liberdade. Após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, Sócrates prosseguiu sua jornada em comum. Mudou-se para a Itália para jogar pela Fiorentina, mas logo percebeu que não se encaixava no futebol italiano, retornando então ao Brasil para dar continuidade ao famoso movimento Democracia Coríntia. O mais notável é que, paralelamente à sua carreira no futebol, ele era médico, um intelectual profundamente preocupado com política e sociedade. A vida privada de Sócrates era um mosaico de contrastes. Um homem sábio, jornalista, comentarista político perspicaz, mas também uma alma solitária que buscava consolo no álcool. Ele viveu uma vida livre, amou intensamente e bebeu com a mesma intensidade, assim como jogava, sem se conformar a nenhuma regra. A maior tragédia desse gênio reside no contraste entre um médico que salva vidas e um estilo de vida autodestrutivo.
Enquanto em campo ele era tão equilibrado quanto em sua vida pessoal, o peso da fama e as ansiedades da época levaram o doutor a buscar consolo no álcool. No entanto, essa jornada poética, porém turbulenta, chegou a um fim abrupto. Em dia de dezembro de Language Not Registered for Generation, Sócrates faleceu aos Language Not Registered for Generation Anos, vítima de uma infecção intestinal, consequência de anos de abuso de álcool. Sua morte coincidiu com o dia em que seu amado time, o Corinthians, conquistou o campeonato, realizando um desejo que ele próprio havia sentido em vida. Seu legado não se resume aos seus gols, mas à imagem de um filósofo do campo único na história. Valdir Pérez, o goleiro solitário em meio a um time de estrelas do ataque. Naquele elenco brasileiro, a posição de Pérez, então com Language Not Registered for Generation Anos, sempre foi considerada o elo mais fraco. Apesar de ser uma lenda do São Paulo, ele continuou a enfrentar duras críticas na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, especialmente após sua falha na partida de estreia contra a União Soviética. Valdir Pérez teve que suportar uma pressão imensa como zagueiro de uma equipe que só sabia atacar, muitas vezes deixando-os sozinhos para enfrentar contra-ataques ferozes dos adversários. Após o torneio, Valdir Pérez continuou jogando regularmente por clubes nacionais como América RJ, Guarani e Corinthians, antes de se aposentar em Language Not Registered for Generation. Sua vida após o futebol foi bastante turbulenta. Tentou a carreira de treinador, mas não obteve muito sucesso. E sua vida pessoal também foi marcada por muitos problemas familiares. Viveu de forma simples, às vezes até esquecido pelos torcedores ou mencionado com reprovação por seus fracassos passados. No entanto, seus companheiros de equipe de Language Not Registered for Generation sempre o tiveram em alta consideração, considerando-o um irmão mais velho, alguém que silenciosamente suportou sacrifícios para que eles pudessem brilhar. Ele sempre manteve uma atitude otimista e alegre quando comparecia a encontros de ex-jogadores, jamais reclamando do destino ou culpando seus companheiros por se concentrarem demais no ataque e negligenciarem a defesa. Contudo, a jornada desse goleiro dedicado chegou ao fim em uma tarde de julho de Language Not Registered for Generation. Valdir Pérez faleceu repentinamente aos Language Not Registered for Generation Anos, vítima de um ataque cardíaco enquanto participava de uma festa de aniversário. Sua morte chocou todo o Brasil, fazendo com que percebessem que lhe deviam um reconhecimento mais apropriado por suas discretas contribuições no gol da maior seleção da história. Léo Júnior, o talentoso jogador de lado, despontou como um dos grandes destaques daquele ano. Na seleção brasileira, Júnior era o jogador mais alegre e consistente. Apesar de atuar como lateral esquerdo aos Language Not Registered for Generation Anos, jogava como um verdadeiro armador. Seus característicos cabelos cacheados, técnica apurada e incansáveis corridas pelo campo. Seu gol contra a Argentina, marcado após uma arrancada surpresa para dentro da área, só confirmou ainda mais suas habilidades em todas as áreas do jogo. Mas Júnior não brilha apenas em campo. Ele também é o guardião da chama do samba no vestiário, trazendo alegria e otimismo que ajudam toda a equipe a manter o moral elevado. O que é notável em Júnior é a longevidade de sua carreira. Após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, ele se mudou para a Itália para jogar no Torino e no Pescara, tornando-se um ídolo graças ao seu jogo inteligente e habilidoso. Ao retornar ao Brasil para jogar no Flamengo, ele até mesmo passou a atuar como meio-campista ofensivo e continuou jogando em alto nível até os Language Not Registered for Generation Anos. Não parando por aí, após se aposentar do futebol de campo, Júnior se tornou uma lenda do futebol de areia, ajudando o Brasil a dominar o mundo nesse esporte. Sua vida pessoal também é repleta de talento artístico. Ele chegou a gravar uma música de samba que vendeu muito bem na Itália. Júnior personifica a alegria de viver, o equilíbrio entre paixão e carreira. De lateral direito esforçado à estrela da televisão, a transformação de Júnior foi tão natural quanto seu domínio de bola. Atualmente, Júnior é um dos principais comentaristas e analistas de futebol da Globo. Sua voz grave e observações perspicazes se tornaram uma fonte familiar de entretenimento para os torcedores brasileiros todos os fins de semana. Ele vive feliz com sua família, ainda exibindo o mesmo sorriso radiante, provando que o futebol não é só sobre brigar, mas também sobre aproveitar a vida. Toninho Cerezo, a peça final do Quarteto Fantástico,
Era um herói silencioso com resistência inesgotável. As language not registered for generation anos. Dominava o campo como uma máquina, trabalhando incansavelmente para dar a Zico e Sócrates a liberdade necessária para criar jogadas. No entanto, o destino cruel o transformou em alvo de críticas como um passe errado contra a Itália, que indiretamente levou ao gol de Paolo Rossi. Aquele momento assombrou sua carreira, uma mancha dolorosa em uma trajetória que, de resto, era perfeita. No entanto, a vida de Cerezo é uma história de redenção e resiliência. Deixando para trás a tristeza de language not registered for generation, ele ascendeu com força na Série A com a AS Roma e, principalmente, com a Sampdoria. Lá, tornou-se uma lenda, ajudando a Sampdoria a conquistar o Scudetto e a chegar à final da Liga dos Campeões. Cerezo provou que um erro não define uma pessoa. Na vida real, ele é conhecido como um homem alegre, bem-humorado e um tanto excêntrico. Características que o ajudaram a superar a enorme pressão pública que enfrentou anos atrás. Ele também é pai da famosa modelo transgênero Lea T, e seu apoio público à filha diante da mídia demonstra um coração paterno compassivo e moderno. A imagem de Cerezo em quadra sempre foi repleta de energia, assim como sua vida. Ele transformou as lágrimas de language not registered for generation em motivação para alcançar a glória posteriormente. Agora, após ter ocupado diversos cargos de treinador no Japão e no Brasil, Cerezo desfruta de uma aposentadoria tranquila. Ele ainda aparece frequentemente em programas de entrevistas, relembrando antigas memórias com um sorriso alegre, como prova de que o tempo e uma atitude positiva podem curar todas as feridas. Éder, o canhão na lateral esquerda. Um herói discreto que sempre soube como fazer o mundo parar por um instante. Se você precisa de um nome que evoque energia explosiva, é Éder Aleixo. As language not registered for generation anos. Ele era o terror de todos os goleiros graças à sua incrível potência no pé esquerdo. Seu delicado toque por cobertura contra a Escócia ou seu chute bala de canhão contra a União Soviética na Copa do Mundo de language not registered for generation se tornaram obras-primas imortais. Em campo, Éder é um artista imprevisível, porém brilhante. Alguém que pode ficar discreto durante toda a partida e, de repente, decidir o destino do jogo com um único momento de genialidade. Contudo, a carreira de Éder após language not registered for generation não foi tão brilhante quanto a de seus companheiros de equipe. Seu temperamento explosivo e personalidade um tanto arrogante dificultavam a manutenção de um desempenho de alto nível, levando a frequentes mudanças de clube. Ele não teve contratos milionários na Europa nem conquistou grandes troféus. Éder gradualmente caiu no esquecimento, vivendo uma vida muito mais tranquila do que a de sua antiga glória. Tentou a sorte como diretor técnico e treinador em várias equipes menores no Brasil, mas sem deixar uma marca significativa. O contraste entre o explosivo Éder em campo e o tranquilo Éder fora dele é instigante. Parece que ele dedicou todo o seu talento e sorte àquele verão de language not registered for generation. Hoje, Éder leva uma vida privada, participando ocasionalmente de amistosos com antigas lendas do futebol. Embora não apareça com frequência na mídia, sempre que a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation é mencionada, a imagem do atacante de cabelos cacheados e seu chute de esquerda que fazia o estádio vibrar vem à mente, um símbolo de força indomável e beleza espontânea. Oscar. Uma rocha silenciosa, porém sólida, com o coração de um mentor em meio a um ataque impetuoso. Naquele time brasileiro, Oscar Bernardi, o zagueiro de language, not registered for generation anos que vestia a camisa número language, not registered for generation, era o pilar mais confiável da defesa. Ele não só fechava os espaços deixados pelos companheiros, como também servia de líder espiritual com seu estilo de jogo potente e excelente domínio no jogo aéreo. O gol da vitória contra a Escócia foi uma clara demonstração do espírito de luta incansável de Oscar. Ele personificava disciplina e responsabilidade em uma equipe que muitas vezes se caracterizava pela improvisação. Após a derrota de language not registered for generation, Oscar continuou como capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo de language not registered for generation. Sua carreira em clubes abrangeu desde Ponte Preta e New York Cosmos até o São Paulo, e posteriormente, anos jogando no Japão pelo Nissan FC, predecessor do Yokohama F.
Marinos. Após se aposentar dos gramados, Oscar não escolheu o caminho de treinador profissional em grandes ligas para ganhar fama. Em vez disso, dedicou-se ao desenvolvimento de jovens talentos. Ele fundou o centro de treinamento Oscar Inn Eco Resort no Brasil, que formou milhares de jovens promessas e se tornou um local de treinamento preferido para muitas equipes profissionais. A imagem de um Oscar firme, protegendo seus companheiros de equipe em campo anos atrás, se estendeu à sua vida como mentor e padrinho de novas gerações de jogadores. Ele é um semeador silencioso, que usa sua experiência e recursos para construir os alicerces do futebol, em vez de buscar a glória pessoal. Agora, aos 70 anos, Oscar continua administrando diligentemente seu centro de futebol, vivendo uma vida plena e sendo respeitado pela comunidade do futebol brasileiro, como uma das pessoas mais generosas do esporte. Serginho Chulapa foi o nome mais polêmico da seleção brasileira de Language Not Registered for Generation, escolhido de última hora para substituir o lesionado Careca. Aos Language Not Registered for Generation anos, Serginho, com seu físico alto e desajeitado, parecia deslocado entre os jogadores tecnicamente talentosos como Zico e Falcão. Ele era frequentemente criticado por perder muitas boas oportunidades e por seu estilo de jogo, que dependia demais da força e carecia da técnica necessária. Mesmo assim, com 2 gols no torneio, ele cumpriu seu papel de monstro na área, atraindo os zagueiros adversários para que seus companheiros pudessem brilhar. A vida de Serginho após a Copa do Mundo foi tão tumultuada e vibrante quanto seu estilo de jogo. Embora tenha sido o maior artilheiro da história do São Paulo, ele se tornou um ícone e membro de longa data da comissão técnica do Santos. Serginho era conhecido por seu temperamento explosivo e personalidade franca, tendo se envolvido em inúmeras discussões em campo e até mesmo com reporters. Ele vivia instintivamente, sem fingimento, falando o que pensava e agindo com honestidade. Apesar de não ser tão elogiado por especialistas quanto alguns de seus companheiros de equipe, por seu pensamento tático, Serginho teve uma carreira de sucesso como auxiliar técnico, querido pelos jogadores por sua sinceridade e senso de humor. O contraste entre ele e seus companheiros de equipe de Language Not Registered for Generation persiste na vida real. Enquanto eles eram cavalheiros elegantes, Serginho era um nômade rude, um personagem das ruas. Mesmo hoje, Serginho permanece envolvido com o futebol, aparecendo frequentemente com declarações chocantes, porém divertidas. Ele vive uma vida alegre e despreocupada, e continua sendo parte integrante da cultura do futebol paulista, provando que mesmo em uma bela sinfonia, notas ásperas e terrenas são necessárias para a diversidade. Luizinho, o artista defensivo esquecido, que transforma cortes defensivos em toques graciosos em campo. Jogando ao lado de Oscar, o zagueiro de Language Not Registered for Generation anos do Atlético Mineiro personifica a finesse defensiva. Se Oscar representa a força, Luizinho representa a fluidez. Um zagueiro com pés de meio-campista, que possui uma habilidade excepcional para escapar da pressão e iniciar ataques. Ele não afastou a bola, ele a passou para longe do perigo. Na Copa do Mundo da Language Not Registered for Generation, Luizinho jogou de forma tão brilhante que se tornou um jogador cobiçado pelos técnicos europeus, e mesmo com a eliminação precoce do Brasil, ele ainda é considerado um dos melhores zagueiros centrais do torneio. A carreira de Luizinho consolidou seu status de lenda no Atlético Mineiro antes de sua transferência para o Sporting Lisboa, em Portugal. No entanto, ele teve menos sorte que seus companheiros de equipe, não conquistando títulos internacionais importantes. Após se aposentar, Luizinho tentou a carreira de treinador, mas não deixou uma marca duradoura. Ele optou por uma vida relativamente reservada, evitando os holofotes da mídia. Mesmo assim, aos olhos daqueles que apreciam o futebol bonito, Luizinho permanece como o modelo do zagueiro moderno que o futebol mundial posteriormente popularizou. Na vida real, Luizinho é tão gentil e refinado quanto em campo. Ele não se envolve em polêmicas nem cria escândalos. Ele personifica uma beleza não realizada, um grande talento que não teve sua chance. Hoje, Luizinho ainda mora em Belo Horizonte e é reverenciado pelos torcedores do Atlético Mineiro como uma lenda viva. Ele participa ocasionalmente das comemorações do clube, mantendo a postura de um cavalheiro discreto que um dia transformou a defesa em uma arte. Dirceu, o pássaro incansável, que outrora voou pelos céus do futebol antes de um trágico fim.
Ele era o herói desconhecido que vestia a camisa número Language Not Registered for Generation. Embora na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation tenha desempenhado apenas um papel estratégico de reserva e participado de apenas uma partida, devido ao brilho do quarteto do meio-campo, Dirceu já era um grande nome com vasta experiência das Copas do Mundo de Language Not Registered for Generation a Language Not Registered for Generation. Como ponta esquerda, dotado de um pé esquerdo habilidoso e chutes potentes de longa distância, Dirceu sempre foi o tipo de jogador capaz de decidir uma partida. Ele era um talentoso nômade, tendo atuado em campos por todo o Brasil, México, Espanha e Itália. A vida de Dirceu foi uma jornada constante. Apelidado de o cigano do futebol, ele jogou por quase Language Not Registered for Generation clubs durante sua carreira. Onde quer que fosse, era amado por seu profissionalismo e sorriso gentil. Após se aposentar em meados da década de Language Not Registered for Generation, Dirceu retornou ao Rio de Janeiro, alimentando o sonho de uma vida tranquila depois de anos viajando pelo mundo. Ele acalentava o sonho de desenvolver jovens talentos e desfrutar de uma vida pacífica com sua família. Parecia que esse incansável jogador finalmente havia encontrado um porto seguro. No entanto, o destino reservou uma cruel reviravolta para este artista errante. Pouco depois de se aposentar em Language Not Registered for Generation de setembro de Language Not Registered for Generation, Dirceu faleceu tragicamente em um terrível acidente de trânsito no Rio de Janeiro, aos Language Not Registered for Generation anos. Um carro desgovernado que participava de um racha tirou sua vida enquanto ele viajava com um amigo. A morte repentina de Dirceu foi um grande choque, deixando uma dor imensurável em seus companheiros de equipe e fãs. Ele foi a primeira estrela da geração de ouro de Language Not Registered for Generation, a partir deste mundo, deixando para trás planos inacabados e um sorriso que se extinguiu aos 40 anos. Seu legado é a imagem de um jogador dedicado, um homem gentil com uma vida curta, como uma nota melancólica na magnífica saga da seleção daquela época.